E aí, pessoal, estamos começando mais um Espia na Rádio aqui na Rádio Vovó Dedé, exatamente às 3h06 da tarde do dia 11 de março de 2022. Hoje um programa muito especial com Marcos Melo. E pra gente começar um pouco hoje, temos João Lucas. E aí, pessoal? E Pedro Linhares. Boa tarde, estamos aqui com o Marcos Melo. E é isso. Prazer Todo meu. Começar mesmo a conversar, a gente introduzir aí nesse ramo da música, assim, só situando. Marcos Melo é ator, contador de histórias, luthier, brinquedista, educador, mestre de batuque de maracatu, poeta, compositor, cantor, é tudo isso e muito mais. E Com pra certeza. gente começar, fala um pouco pra gente como foi a inicialização um pouco na música, em todos esses aspectos da arte. Sim, na verdade, é uma coisa, já me fizeram essa pergunta e eu fui imaginar como havia começado mesmo isso. Isso é nato, eu acho que eu já nasci com isso, não tenho certeza. E o meu primeiro contato com a música e com a cultura popular foi através dos reisados. Antigamente a pessoa tinha tiração de reis, onde as pessoas nos bairros se juntavam nos grupos e iam tirar reis de porta em porta. Eu tinha uns 5 anos aproximadamente e comecei a acompanhar. Naquele tempo não tinha... criança não tinha valor nenhum, ou seja, os grandes era só para dar chulipa, cascudo e mandar fazer mandados, né? Eu quis pegar um pandeiro, não deixaram, quis pegar um ganzá, não deixaram, isso eu com 5 anos. Quis pegar um tambor, não deixaram, eu encontrei uma pedra no meio do caminho, literalmente, e disse assim, vou tocar pedra. Aí fui na cozinha lá de casa, peguei um batedor de carne, e saí tocando pedra. Então encontrei uma pedra, havia uma pedra do meu caminho. Dessa pedra eu fiz um instrumento musical. Então pronto, a partir daí, eu acho que começou a minha carreira artística. Musicalmente falando, foi em 1982, no grupo Irisativa, que era um grupo de rock progressivo da cidade, que é icônico na época. E eu já tocava, né? A primeira vez que eu peguei um tambor, eu toquei isso com 12 anos. E com o Irisativa foi que realmente começou a minha vida, minha música profissional, minha carreira profissional de música. A partir disso, eu tive contato com outras linguagens. Sim. E por isso o poeta, o ator, o compositor e outras coisas, né? Já toquei com alguns nomes conhecidos do cenário musical cearense, brasileiro e internacional. Tipo, toquei com a Melinha, toquei com o Ednardo, com o Belchior. Fiz participações no show de Hermeto Pascoal, toquei com Cátia de França, e dos cearenses todos, né, da velha média guarda, Roger Rogério, Tete, Roger, Davi Duarte, Paulo Façanha, Isaac Cândido, Pingo de Fortaleza. O primeiro show do Pingo de Fortaleza, que espetáculo é esse? Foi eu que fiz a percussão para ele, né, hoje é do Maracatu Solar. Uma coisa que me traz muito interesse ainda nesse ramo da música é a percussão. Porque a gente vê muitas ramificações, a gente vê o violão, vê o piano. Mas como é esse negócio pra ti da percussão? O ritmo é uma coisa intrínseca ao ser humano, né? A gente fala no ritmo, a gente anda no ritmo, nosso coração bate no ritmo, nossa pulsação é no ritmo. Né? Então eu só exteriorizei isso, aquela coisa como eu te disse, a primeira vez que eu peguei um tambor, eu toquei, eu pegava as panelas de minha mãe, aquela coisa quando criança, mas assim, a primeira vez que eu peguei um tambor mesmo, de verdade, eu toquei, né? E eu disse, não, eu queria ser baterista na época, só que não havia escola e nem instrumento na época que eu era criança, adolescente, era muito caro também. Então a percussão foi mais fácil para mim por conta da praticidade mesmo, de ter o instrumento, né? Meu primeiro instrumento foi justamente quando eu toquei com o grupo Irisativa. Eu fui numa casa de artigos religiosos e comprei um par de atabaques, né? E o que foi interessante para mim também foi essa questão dos instrumentos inusitados. Foi aí que eu comecei a pegar mola de caminhão, sabe, chocalhos naturais, e foi uma outra vertente da minha arte como percussionista e como luthier. Aí começou a coisa do luthier, dos instrumentos com materiais reaproveitáveis, com sucata, com, entre aspas, lixo, né? Foi que eu comecei. Hoje eu construo mais de 60 instrumentos com materiais reaproveitáveis, me especializei nisso. Nos meus shows musicais ou de contação de história, eu utilizo meus instrumentos,
os instrumentos que eu mesmo construo. Né? E isso me traz muito uma vontade de entender agora como que você, Marcos, depois de, enfim, ter passado anos vivendo dessa música e pulsando aí o coração nesse ritmo, conta o que é possível fazer por meio da percussão. Como eu te falei, a percussão é o coração da música. O ritmo é o coração da música. Né? Então, você pode ver que o que te faz dançar é o tambor, é a bateria, né? É o ritmo. A melodia, é óbvio que a melodia é fundamental, a harmonia é fundamental na construção da música, né? Mas o ritmo é que dá corpo, é que dá dançabilidade na coisa. Isso vem dos africanos, né? Nos Estados Unidos, a música erudita não tem muito essa coisa, mas a partir que os negros, a negrada entrou mesmo na coisa, você pode ver em New Orleans, o jazz, é pura percussão, é puro ritmo, né? E a percussão é diferente do que se entende, que percussão são só os instrumentos ditos de percussão. A bateria é uma percussão. O que é bateria? É um coletivo de tambores. O coletivo de tambores é bateria, né? Então tudo é percussão. Percussão quer dizer percutir, ou seja, bater, né? Tocar. E trazendo um pouco, até mesmo o que a gente tá vendo aqui em cima da mesa, tem um pandeiro aqui total de material reciclável, aqui a gente tá com um pandeiro. Conta um pouco da história desse pandeiro e também fazendo um pouco alusão ao trabalho mesmo como luthier. Pois é, o pandeiro, os instrumentos que eu construo em si foram um pouco pela dificuldade mesmo financeira de comprar instrumentos. Instrumento musical é muito caro, na verdade, continua sendo, e era mais ainda antigamente, porque não havia indústrias especializadas. No Brasil havia poucas, né? Então, como eu tinha necessidade e tinha habilidade de construir, de fazer os brinquedos, eu já fazia, os meus instrumentos eu fazia com latas antigamente. Então, foi só uma questão de ir aperfeiçoando, de pesquisando, e as necessidades que eu tinha, principalmente de efeitos. Eu fiz sonoplastia para algumas peças de Oswaldo Barroso, do pessoal, como é o grupo Formosura. Então, a necessidade de sonoridades diferentes de sonoplastia. Então, eu pegava qualquer coisa que eu pegava. Até hoje, eu ando com os olhos e os ouvidos principalmente abertos para as sonoridades que tem no meio do mundo, né? Você realiza essas oficinas de ecoinstrumentos, né? Sim, realizo, sim. E eu queria saber, assim, quem são os alunos, para onde vão esses instrumentos, onde que ficam essas oficinas? Sim, são oficinas pontuais, oficinas de formação, principalmente, ultimamente, né? Eu tenho um projeto chamado O Lúdico na Construção do Conhecimento, onde eu doto professores com instrumentos, não só musicais, mas instrumentalizando o lúdico. Ou seja, é muito ruim você passar 4 horas sentado numa sala de aula, assim, é sacal, né? Então, eu falo das formações de educadores que eu faço, eu procuro mostrar a eles que os conteúdos pedagógicos podem ser passados divertidamente, né? Sim, até porque a gente está lidando com crianças, né? Aí no caso de criança, a ação direta com crianças se dá através de oficinas pontuais, nos centros culturais, nos equipamentos culturais da cidade e em outros espaços, né? Tipo assim, eu me lembro do projeto Parque do Cocó, aquele projeto Vivo Parque, eu sou um dos idealizadores. Incrível, ia todo domingo. Pois é, todo no domingo primeiro eu tava ano. lá. Pois era. Lá e no Jardim Botânico aqui da Macaé. Exatamente. Eu era do Parque do Cocó e do Botânico, isso no primeiro ano, né? A partir do segundo ano, as pessoas já aprenderam o que eu fazia, já não precisava mais do meu trabalho, questão financeira mesmo, lá do povo, porque, enfim. Mas onde me chamarem, aqui na casa, eu já fiz, através aqui da casa de Vovó Dedé, já fiz numa comunidade ali na Antônio Bezerra, através aqui da casa, né? Para adolescente, a gente construiu instrumentos e aprendemos a tocar também as coisas juntos. Para crianças, eu faço recorrentemente quando sou contratado por alguma instituição ou alguma comunidade,
né? Era isso que eu queria entender um pouco desse processo de musicalização infantil Isso. em escolas, tanto públicas quanto particulares. Como Sim. é que isso é introduzido? Sim, eu particularmente, redundante falando, eu sempre fiz em escolas particulares, né? Eu implantei musicalização em algumas escolas da Aldeota, onde eu nasci e me criei. E, tipo assim, creche escola Casa da Tia Lé, que foi onde eu comecei minha vida de educador, né? E depois Colégio 7 de Setembro, e depois Colégio Santa Cecília, são escolas onde eu implantei musicalização e abri esse nicho, né, para as crianças, porque todas as crianças são seres musicais, sabe? A música é intrínseca a eles, assim. Antes da criança falar, ela canta, né? Balbucia cantando, né? Então é muito bom esse despertar na criança a forma prática mesmo, assim, para não ficar aleatório na cabeça dela. Agora mesmo eu estou fazendo um trabalho com um garoto norte-americano, a gente faz quase uma aula de ensinar português através das músicas. Na musicalização, então tem esse poder, né? É como eu te falei, a música como ferramenta pedagógica também é muito importante. Não só a questão da musicalização em si, né? Que é a construção da música no ser, mas assim os conteúdos pedagógicos. É o meu projeto né, o Lúdicos na construção do conhecimento, né? Será que você pode tocar um pouco desse pandeiro pra gente? Sim, o pandeirinho aqui você vê que a sonoridade, né? Cantar uma musiquinha minha que eu fiz justamente na época da musicalização, como eu havia conversado aqui em off com vocês, não havia músicas de qualidade na época que eu considerava de qualidade. Havia músicas comerciais com rótulo de música infantil, e o que na verdade não era verdade, era uma coisa puramente comercial, né? Então eu compus algumas músicas com conteúdo pedagógico, assim, ensinando essa música que eu vou mostrar aqui no pandeiro. É uma música chamada Bicho Fala Assim, que era para explicar, tipo assim, as pessoas, como é que o cachorro faz? Au, au. Não, mas o cachorro late. Como é que a galinha faz? Cocorococó. Não, a galinha cacareja, né? Sim. E o peru? Não, do peru eu não tenho na música, mas o peru gurguleja, então as pessoas não sabem. O peru faz glu-glu. Eu digo, putz, quem faz glu-glu é aquele cara, como é o... que fez Vamos Dançar Glu-Glu. Não sei. O Sérgio Malandro. Então eu fiz assim, ó. O gatinho dá um miado, o pintinho faz piu-piu, a vaca dá um mugido e o sagui um assobio. O cachorro vive a latir, a galinha a cacarejar, o carneiro vive balindo e o passarinho a gorjear. O cavalo feliz relincha, até o golfinho sabe guinchar. O papagaio imita certinho, mas só humanos sabem falar. O papagaio imita certinho, mas só humanos sabem falar. Marcos, me conta um pouco de como é essa relação com a criança, de passar esses ensinamentos para algo que é tão pedagógico, como a gente viu, que é tão Sim. importante, não só acho que para esse processo, mas para humanizar um pouco e trazer um sentido da vida mesmo. A música ela traz muito isso. Como é que é esse processo assim enraizado? Sim, como eu falei agora há pouco, a criança é um ser musical. Nós, humanos, somos seres musicais. Então, uma forma de você acessar a criança é através da música. Então, quando você toca, a criança já dança, ela se interessa pelos instrumentos, principalmente esses instrumentos que são feitos de materiais reaproveitáveis, elas se sentem mais à vontade de acessar os instrumentos, né? Geralmente os músicos têm ciúme dos seus instrumentos, não deixam as crianças pegarem, né, e tal, aquela coisa. Então, quando eles veem um instrumento feito de sucata, que eles ficam mais à vontade. Então, realmente, você consegue atingir mais a criança e você consegue passar o conteúdo que você quiser para a criança através da música. Inclusive, eu queria saber, só para as pessoas que não estão vendo, de que material que é feito esse pandeiro? Primeiro de tudo, ele é um pandeiro quadrado, né? Eu acho que a duf, existe um instrumento árabe, português, a duf, que é quadrado. A pele, a armação quadrada dele é feita de sobra de marcenaria, né? A pele é feita de garrafa PET,
As platinelas, essas aqui, são de uma coisa que praticamente não existe. Não existe mais na prática, né? Que era disquete. Isso aqui é Disquete, o que é? o centro do disquete. Disquete era onde você armazenava dados para o computador. Então, antes do CD, hoje antes do pendrive, antes da nuvem, você tinha um disquete. Precisava de 10 disquetes para gravar uma música. Então, Meu armazenamento Deus. era. Então é isso. São esses materiais que são encontrados facilmente, né? O importante é que é a transformação desses materiais, Sim. porque tem um cunho preservacionista, ecológico, né? E musical. E um acesso, tipo assim, um pandeiro profissional, por exemplo, tem pandeiros aí de R$ 700, um pandeiro profissional, um pandeiro, no mínimo R$ 150 um pandeiro. Esse aqui, baratinho, você faz, você não custa nada, custa só o que você recolhe. E o importante é a ideia, né? E como luthier, conta um pouco como é o processo de olhar mesmo, de eu ver o que pode se tornar instrumento, o que pode se tornar música. É aquela coisa que eu falei agora há pouco, eu ando de olhos e principalmente ouvidos abertos, né? Então, como é que você reproduz as sonoridades que você escuta, né? Então você vai pesquisar, o pandeiro é muito fácil porque já existia, né? Sim. Mas assim, os efeitos que eu construo, não, aí a gente vem da pesquisa de ouvido, tentativa, né? Aquela coisa de você tentar. Tentativa, erro, acerto, acerto, erro, né? E Marcos, você acabou de falar que quando as crianças elas têm esse contato com um instrumento reciclável, elas se sentem até mais confortáveis, mais felizes. E eu acredito que essa sensação, uma parte dessa sensação se deve ao fato de que elas mesmas podem fazer esse tipo de instrumento. Então elas se sentem capazes de construir algo, de construir e tocar algo. Sim. Tipo assim, quando eu vou fazer as oficinas para crianças, né? Eu faço instrumentos mais fáceis, com a complexidade menor, né? Por exemplo, eu pego 2 garrafinhas, coloco pedrinhas dentro, junto e faço um ganzá, né? Então isso, para ela, essa transformação encanta, porque ela diz, puxa, isso aqui eu jogava no lixo, entendeu? Então hoje eu tenho um instrumento musical. Importante também a decoração daquilo ali, a cor que você bota, né? Você utiliza, que é um processo... Todas as crianças gostam de pintar, gostam de, né, de desenhar, então isso já aproxima mais essa coisa da construção dela, não só a construção do material, o instrumento, como a construção musical. Advinda disso aí, né? Essas construções musicais, elas são muito culturais da África, de países que tiveram essa matriz do ritmo, enfim, o samba, a gente tem muita influência disso. Conta um pouco pra gente como foi se introduzir nesse cenário e ver de onde é que a música veio, de onde é que o ritmo vem. Pois é, interessante. Eu sou um dos fundadores do GRUCON, Grupo de Consciência Negra do Ceará, isso na década de 90, está fazendo 40 anos agora, praticamente. E, como eu te falei, a música para mim é nata, o ritmo para mim é nato. Eu nasci com isso. E a partir do momento em que a minha curiosidade foi aumentando, eu fui pesquisando, né? Assim, eu sou um pesquisador nato. E primeiro foi tocando, e depois sabendo de onde vinha isso, né? Principalmente um grupo que me influenciou muito foi o Carlos Santana, isso da década de Woodstock. Eu era criança na época, mas assim, depois eu fui ver muita percussão, muita tumbadora, muita conga, muito bongô. Aí foi que eu fui procurar de onde veio isso. Aí foi que a negrada como eu já tinha ligação com a negrada, era uma coisa para mim inexplicável, não sei como que eu tinha esse interesse, mas sempre tive, tanto da negrada como das comunidades carentes, que antigamente chamavam favela, né? Eu sempre morei ao lado de favela, e das comunidades carentes tinha muito negro sempre. Historicamente a gente sabe por quê, né? Coisa desde a época da libertação entre todas as aspas do mundo dos escravos, que não houve a libertação, eles jogaram os escravos, jogaram os negros. Então, os negros tinham uma musicalidade incrível, inclusive eles eram proibidos de tocar pelos senhores, mas os senhores de escravo viram que os negros tocando, eles produziam muito mais.
Então, eles não permitiam os rituais, não permitiam os sambas, os sembas que os negros faziam. Um dia, um tal, não sei quem, descobriu que quando os negros tocavam, no outro dia eles produziam muito mais, trabalhavam com muito mais vontade, né, mais afinco. E tanto é que a negrada virava noite, sexta, sábado e domingo tocando, e na segunda-feira estava todo mundo inteiraço fazendo, né? E essa questão da música, da rítmica na África, eu lembro bem que teve um festival de jazz e blue há uns anos, e veio um grupo africano, esqueci agora o nome do grupo africano. E eu fiz uma pergunta, tipo assim, eu coloquei uma música muito parecida com o blues, a rítmica do blues, e eu disse assim, eu perguntei, olha, como é que vocês veem, mas eu já perguntei sobre outro tipo de música, eu disse, como é que vocês veem, vocês que exportaram o ritmo para o mundo, como é que vocês veem essa música voltar para a África? E ele disse assim, bem, na verdade, não é que a música voltou para a África, aí ele tocou um blues. Aí ele disse assim, esse ritmo aqui é um ritmo que tem mais de 5 mil anos. Um ritmo africano que tem mais de 5 mil anos. Então essa coisa realmente nasceu lá e espalhou pelo mundo, né? Aí alguns se apropriaram desse ritmo e botaram a melodia, e cada país tem a sua cultura e sua forma de tocar e suas raízes culturais. Né? Nos Estados Unidos foi o jazz, basicamente negros. Você vê o rock nasceu com uma negra, né? Então, essa rítmica. Então, quando você vir ou ouvir uma coisa assim, rítmica, pulsante, balançante, tem um pé lá na negrada da África. Conta um pouco pra gente sobre os trabalhos envolvidos a partir desses estudos mesmo, de povos nativos, da natividade da música mesmo. Esses espaços e estudos, eles foram pra algum lugar, saíram do país? Como funcionou aí pra ti? Assim, eu sempre gostei de maracatu. Né? Eu via desde criança, a minha avó morava na rua Heracto Graça, esquina com o Ildefonso Albano, e os desfiles de carnaval à época, eu era criança, eram lá, né? Então eu ficava lá e sempre me apaixonei pela rítmica, principalmente. Eu acho que eu sempre fui cativado, mas isso é uma pergunta que eu tô me reconhecendo, sabe? Tipo assim, como foi que isso se deu, essa questão que tu disseste aí? Porra, até me emocionei assim, porque foi a história do maracatu mesmo. E a partir daí eu comecei a gostar mais do maracatu, da rítmica do maracatu. Me transformei em mestre batuque. E através dessa coisa, nós fomos para o exterior, no Festival Internacional de Folclore. Então a questão da exportação da música do maracatu se deu através disso, eu como mestre e mais outros mestres, que tinha mestre Juca do Balaio, Descarte Gadelha, Calé Alencar, fomos, Cláudio Pereira, à época vivo, né? Nós levamos essa coisa para o Festival Internacional de Folclore em Bretagne, no norte da França. Nossa. Aí fizemos Bretagne, fizemos na Bélgica também, fizemos desfiles. É legal porque, tipo assim, a questão da cultura, né? A idade que a cultura tem. Tipo assim, as pessoas falam, o Brasil é um país não evoluído e tudo mais. Há outros fatores que a gente sabe, assim, mas não é só a idade, né? Há outros fatores. Porque tem países mais jovens que são mais evoluídos, né? E tipo assim, a gente fazendo um desfile numa cidade, aniversário da cidade. Aí eu tive a curiosidade de perguntar lá para o povo, quantos anos essa cidade está completando? O cara olhou para mim e disse, 1000 anos. A cidade estava completando 1000 anos. Eu digo, cara... Pois é, então depois disso, assim, já no exterior foi onde a gente se mostrou, e depois disso, assim, outros estrangeiros já vieram, já aprenderam a tocar percussão comigo, já então, aprenderam a construir instrumentos comigo. Teve uma repercussão legal lá fora, então? Sensacional. Até porque é uma coisa que eles consideram exótica. A coisa, no caso do maracatu especificamente, a negritude, né, aquele negrume, falso negrume, eles ficavam encantados, e com a rítmica, aquela coisa cadenciada, né? Eu quando mestre de maracatu, quando mestre do maracatu, mestre batuque do maracatu Voz da África,
Uma das coisas que eu sempre pensei era assim, que o maracatu só não faz mais sucesso musicalmente porque é dolente, é muito lento. Eu mudei um pouco o andamento da música do maracatu, não tirei a célula rítmica, a figura rítmica original, não fiz. Eu só fiz ele um pouco mais apressado, né? O maracatu é mais... Né? Sim. E eu fiz. Então, nos 10 anos que eu fui mestre batuque do Maracatu Voz da África, com essa rítmica, foi outra coisa em relação à receptividade do povo à música. Inclusive, o batuque do maracatu, quando era o meu batuque, era quase 30% dos componentes do maracatu. Os batuques geralmente saem com 30, 35 batuqueiros. Eu já saí com 120 batuqueiros. Então, quer dizer, 30% do maracatu era batuque. Eu lembro que o público ficava esperando o batuque do Maracatu Voz da África na época. Legal. Então, uma repercussão assim, sensacional através do quê? Do ritmo, do tambor. É a coisa que mexe com a nossa célula, meu cara. Sim. Mexe com o nosso corpo, sabe, uma coisa mesmo que mexe nas nossas entranhas. E as nossas células, falando em células, elas reagem. Você pode ver, hoje a musicoterapia, ela prova bem isso, cientificamente falando. As células reagem à questão rítmica. Inclusive foi feito um estudo da qual o estilo musical onde a célula mais reage é o reggae. Né? Assim, de todas, inclusive botaram rock, mas aqui a célula reage mais, é o reggae, que é muito próximo do nosso shot. O shot e o reggae, eles têm uma dinâmica rítmica idêntica, na verdade. Aí o arcabouço musical, a melodia, a harmonia é um pouco diferente. Sim. Mas a célula rítmica é a mesma. Inclusive, assim, eu componho, né, desde sempre, muito embora seja mais conhecido como percussionista, mas eu compus desde sempre. E, ultimamente, as últimas músicas que eu compus foram dois shots, né, foram shots. Peguei uma das poesias que eu tinha e coloquei o shotzinho lá. Porque realmente, inclusive, quando eu formei um grupo de forró também, como eu tinha falado aqui para você antes, o grupo Forró Popular Brasileiro, onde eu pego as músicas. Por que forró popular brasileiro? Porque além de tocar os forrós de raízes, né, Luiz Gonzaga, Trio Nordestino, Marinês, Jacques do Pandeiro, eu canto também, a gente toca também Zé Ramalho, Elba Ramalho, Alceu Valença, Ednardo, né, Jacques do Pandeiro e tudo mais. E quando a gente está nas apresentações de forró, gente, quando toca shot, aí a galera aí cola, e aquele fungado no pescoço, então, aquela rítmica. Realmente, quando a gente toca shot, as pessoas reagem muito mais. Sim. Dançando. Aí a sensualidade toma conta na história, né? O dançar mesmo, dançar coladinho, fungando no cangote. Mas só para continuar um pouco, a gente tem várias outras linhas de arte quando se fala de Marcos Mello. Então conta um pouco pra gente, até mesmo da composição, da atuação, conta um pouco dessas ramificações que a gente vai acompanhando aí. A questão da atuação teatral foi uma coisa que se deu por acaso. Na verdade, nada é por acaso, né? Foi circunstancial. É você aproveitar a oportunidade, você está ali e aproveitar a oportunidade. Eu trabalhava numa escola e nessa escola havia os festivais de dança, onde eu era convidado para fazer parte do corpo de atores da escola. E um dia a bibliotecária disse assim, olha, eu tenho aqui uma verba, coisa rara nas escolas, assim, ter dinheiro para alguma coisa. Toda escola chora miséria, mesmo as escolas particulares, mesmo as grandes escolas. Aí a bibliotecária chegou e disse, olha, eu tenho aqui uma verba para uma contação de história. Aí eu faço, né? Aí peguei meus instrumentos de percussão, a minha contação de história é permeada com música e sonoridades. E fiz a contação de história. Me lembro até da primeira história que eu contei, foi
A Corrida do Coelho com a Tartaruga. E então é engraçado porque todas as artes que eu pratico, eu nunca participei de escola, era uma coisa que eu já trazia comigo mesmo, entendeu? Só botei para funcionar, só mostrei. Então, a partir disso, a contação de história nunca mais deixou de existir na minha vida. E uma coisa assim, uma vez uma pessoa me disse que as grandes almas são como as músicas, as grandes almas são como as nuvens, elas recebem para doar. É incrível que tudo que eu faço, assim, a música, na musicalização, que foi quase por acaso também que aconteceu na minha vida, eu ser professor, né? Com 1 ano depois que eu comecei a dar aula de musicalização, eu já montei um curso de musicalização para professores. 1 ano depois que eu comecei a contar histórias, eu montei um curso de formação continuada para contadores de história, que já envolve todas as técnicas de teatro, inclusive, né? E foi assim. E a questão da composição poética e a poesia eu sempre escrevi, é uma coisa também que estava mais ou menos escondida. Há pouco tempo é que eu comecei a mostrar meus poemas, as minhas coisas, participar de saraus e tal. E a composição, eu compus, eu acho que a primeira música aos 13 anos de idade. Sobre o quê? Primeiro foi sobre o pôr do sol, aquela coisa. E depois sobre o carnaval. O carnaval são 4 dias de folia e curtição, pra compensar o ano todo de trabalho e preocupação. Começa no sábado, domingo, segunda e terça-feira, mas na quarta se acaba a folia, a brincadeira. Se eu pudesse fazer o tempo parar, a maior festa do povo nunca ia acabar. Pronto, foi assim. Uma musiquinha simples, na verdade. E depois eu fui ver, compreender por que o tema. Aí me lembrei de Maracatu. Aí me lembrei dos desfiles que havia em frente à casa da minha avó, né? Então foi uma coisa... tudo que você escreve, a poesia ou a música, é uma coisa que conta um pouco da sua história, né? Eu acho que, a não ser que você seja um compositor de aluguel, a pessoa diz, não, eu quero que você componha uma música tal, sobre o tema tal, né? As minhas não, nunca compus por aluguel, a não ser umas músicas instrumentais que eu fiz para o Projeto 4 Varas, do Adalberto Barreto. Que né? legal. Fiz umas instrumentais para ele, assim, para as terapias, né? Para as terapias que já ele, usei que bastante ele, o que ele projeto. desenvolve. Né? Ele desenvolve umas terapias lá e eu compus. Assim, foi a primeira vez que eu compus de aluguel. Mas assim, coloquei a minha verve, a minha experiência rítmica e musical nela. Tinha um intuito que eu assimilei muito bem o intuito e foi assim. A coisa da poesia, a coisa da atuação, contador de história, ator e formador na área. Foi assim. Mas você citou a do carnaval e também citou a do pôr do sol. Eu quero entender mais sobre a questão do pôr do sol, porque é uma coisa que eu amo, o pôr do sol. O pôr do sol é incrível, né? Realmente ele encanta. Sim. São 2 momentos que encantam, visualmente falando, é o nascer e o pôr do sol. Sim. Né? Por conta da miríade de cores, de tons. É incrível. Eu tenho um poema que fala nisso também. Eu era garoto, a gente tinha uma propriedade, uma fazenda no interior, e eu ficava encantado para ver era do sertão, aquela vermelhidão, sabe, do pôr do sol. Então eu ficava encantado. E depois eu fui descobrir que os momentos, eu sou espiritualista também, não sou religioso, sou espiritualista. No caso das premonições, elas se dão nos limiares. O que é o limiar? Na hora que uma coisa vai passando pela outra. Por exemplo, os sonhos premonitórios, eles são geralmente enquanto você está naquela letargia de dormir e acordar.
Quando você está nesse limiar que a coisa se dá. Aí eu fiz uma ligação entre uma coisa e outra. Os momentos mais belos são justamente quando o sol está morrendo e a noite está chegando, ou quando a noite está morrendo e o dia está nascendo. Entendeu? Então esse encanto visual e energético, por isso o pôr do sol, por isso que a galera curte tanto o pôr do sol. Não é só você, não sou só eu, acho que todo mundo. Sim. Tipo assim, eu me lembro de Jericoacoara, quando eu tocava no Eriçativa, em 1982. Eita, faz tempo. 82, nós fomos para Jeri. Né? Nessa época não tinha nada em Jeri, assim. Pouquíssima gente, havia 10 pessoas aqui de Fortaleza, estavam começando a descobrir. E tinha o Morro do Pôr do Sol, né? Que era incrível o povo, ali. Né? O Morro do Pôr do Hoje Sol. em dia tá diminuindo o morro. Até meu filho foi esse mês passado para lá, para Jeri, e disse, pai, o Morro do Pôr do Sol tá bem baixinho, né? Mas também a quantidade a gente triplicou. É por isso. Um dos fatores, né, a degradação do meio ambiente se dá através do ser humano. O ser humano vai usando sem nenhuma regra, as coisas acabam assim. Isso é, infelizmente, natural. Infelizmente, natural essa degradação, e para a natureza é cruel, né? Por isso que ela reclama. Esses deslizamentos, essas coisas que aconteceram agora em Petrópolis, tudo é por conta do teu dedo do ser humano ali. É só a natureza tomando de volta o que é seu. Né? Então o pôr do sol ele encanta. Você vê que o pessoal, eu me lembro quando eu era adolescente, hoje não vou mais assim porque não tenho mais muito tempo. A gente ia ver o pôr do sol lá na Ponte Metálica. Lotava de gente para ver o pôr do sol. Em Canoa Quebrada, na hora do pôr do sol, é todo mundo vendo. Então, quer dizer, em todos os lugares que você chega, o pôr do sol ele encanta. Em todos os lugares. Eu me lembro em Brasília, o pôr do sol vermelho, aquela coisa. E uma coisa que fiquei assim, quando a gente foi para a Europa, com a história do Maracatu, o sol se pondo 11 horas da noite, 23 horas. Né? Mas assim, encantador, vermelho, aquela coisa. Então encanta mesmo, o pôr do sol encanta. Coisa da natureza, né, que a sensibilidade humana percebe. Por conta da inteligência que a gente tem, ao mesmo tempo da burrice de degradar as coisas que a gente podia preservar. Mas aí entra também a questão do capitalismo, aí já é outra história. Aí entra, sabe, coisas assim. Uma coisa que eu vi é que você tem uma imagem bem alegre, extrovertida, que é bem importante para quem é contador de história, brinquedista. Mas uma coisa que eu fiquei curioso é sobre a charanga do tio Marcão Lindão. Eu queria saber como é que é ela. Charanga do tio Marcão Lindão, na verdade, foi 2016, 17. Não lembro bem. Eu sei que o pessoal lá da Secretaria de Cultura de Fortaleza, Secult-For, a Germana, que era coordenadora de eventos da Secult-For, ela ligou para mim e disse, Marcão, é o seguinte, a gente está precisando aqui de um carnaval tradicional infantil. Como ela já era conhecida na área infantil, aí eu disse assim, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma charanga. O que é uma charanga? Charanga é uma banda tradicional de carnaval, que são sopros e percussão. Um naipe de sopros e o naipe de percussão, caixa e bumbo. E ele disse, eu faço. Assim, eu gosto de desafios, né? Principalmente sabendo fazer. Eu disse, eu vou fazer. Montei a charanga, músicos maravilhosos. Assim, eu sempre tenho a preocupação de quando vou fazer uma coisa, eu procurar os melhores profissionais, que é para a coisa sair bem feita mesmo. Eu entrego o produto bom. Né? Não entrego qualquer produto, assim, não é a coisa só do cachê. O cachê a gente precisa porque os boletos temem chegar. O bicho teimoso é boleto, pai. Até na pandemia, você vê, ninguém podia sair de casa, mas os boletos não deixavam de chegar na sua casa. Então, montei uma equipe profissional de músicos, né? Inclusive eu, com todo cuidado e esmero. E pronto, começou aí a charanga do tio Marcão Lindão. Por que a charanga do tio Marcão Lindão? Porque eu sou lindo, como vocês estão vendo. E é uma coisa que o carnaval sempre puxa para o humor também, né? Para o humor. E como era para o passeio público, para o carnaval infantil que havia no passeio público, eu só peguei as músicas infantis, de folclore infantil, e transformei no ritmo de carnaval. Inclusive agora, dia 12
passado, de fevereiro, eu fiz o meu show O Encanto do Canto em Ritmo de Carnaval no Centro Cultural BNB, que vai ser veiculado logo mais, houve o decreto onde a gente não podia fazer presencial. Eu gravei lá, levei a versão palco da charanga. Falando um pouco de show, a gente também teve o show autoral de músicas infantis, que é esse Cantando e Encantando, Isso. Né? Ele teve uma divulgação, assim, ele tocou em vários espaços aqui do Ceará e Ceará fora. Fala um pouco pra gente desse projeto. As músicas tinham aquela pegada de contar um pouco pra criança o que é o mundo de uma forma infantil. Exatamente, cara, tu fez uma leitura sensacional, realmente mostrar pra criança o que é o mundo, né, através da música. Como eu falei, a música é um excelente instrumento pedagógico, né? Então, como eu tinha necessidade de ter músicas interessantes, de ter conteúdos interessantes para as crianças, eu escrevia já, né, e já tinha uma certa experiência de música, já tinha tocado com muita gente. Eu disse, eu vou compor músicas com conteúdo interessante e que a criança esteja aprendendo sem nem sentir que está aprendendo. Ela se sentia, eu estou me divertindo aqui. No fundo, ela estava aprendendo, sabe? Sim. Que é a melhor forma que tem de você aprender se divertindo. Então, compôs essas músicas e logo aquela coisa que eu falei, que eu tenho essa ideia comigo. Se eu sei uma coisa, eu quero mostrar. Aí montei o show. O Encanto do Canto primeiro, depois Cantando e Encantando, são sinônimos, é o mesmo show com denominações diferentes e algumas pontuações diferentes, assim, mas aí comecei a fazer, fiz primeiro no Parque do Cocó antigo, Adail Barreto, aí a partir daí, camarada, fiz nos Centros Culturais BNB, aí comecei a fazer, fiz no Maranhão, fiz no Paraná, fiz na Paraíba, fiz em vários espaços aqui do Ceará, fiz no Cariri, fiz aqui em Fortaleza várias vezes. E assim, o diferencial é justamente que é o show litero musical, porque também tem contação de história. Porque cada música conta uma história. A música que dá título ao show, que é o Encanto do Canto, é assim: do meio da mata, um barulho ouvi. Era uma criança que morava perto perto de uma floresta e um dia ela escutou um som que ela nunca tinha escutado na vida, uma coisa assim diferente. Aí ela disse, gente, que som é esse? Será que é uma caipora? Se for uma caipora eu tô perdido. Ou será que é um saci? Ou será que é um japi? Aí o que é um japi? Japi é um pássaro que imita todos os outros pássaros, que tem uma outra lenda. Sério? O japi. Mas é uma lenda ou ele realmente existe? Ele existe. Mas ele imita o canto ele imita dos todos os outros pássaros, Aqui nós temos também o chechel imita, né? O cupido imita. Mas o japi, pelo menos nas florestas do norte, ele imita todos os outros pássaros. A lenda dele é o seguinte, ele era muito soberbo, ele tinha um canto maravilhoso, mas era muito soberbo. Ele se achava o ó do Borogodó, entendeu? Todo mundo ficava esperando a hora dele cantar, mas ele assim olhava de cima para baixo para as pessoas, para os bichos, para os animais, e os bichos gostavam muito da música dele, mas ficavam muito chateados com aquela soberba dele. Ele desfazia, você não canta nada, eu sou bom, eu sou tal, né? Aí os bichos chegaram e foram se queixar para o gênio da floresta, para o Deus da floresta. Aí o Deus da floresta chegou para ele e disse assim, você vai ficar mudo. Aí um dia ele acordou e tentou falar e não saiu uma palavra, um som. Mas ao mesmo tempo a floresta ficou triste porque não conseguia escutar mais a música dele, o som dele. Aí voltaram para o gênio da floresta, para o Deus da floresta, e pediram para que ele reconsiderasse, até porque o japi estava muito triste. Chamam Japim também, estava muito triste e por conseguinte eles também ficavam tristes por isso. Mas deu uma chance para ele, deu uma chance para o Japim, para o Japi, e aí o Deus da floresta, o gênio da floresta disse, sim, tá legal, só que ele nunca mais vai lembrar do idioma dele, ele vai ter que cantar agora com o canto de todos os outros pássaros, ele vai esquecer aquilo que ele cantava e vai encantar através do canto. Eu sei que a criança chegou e disse, será que é um japi? Porque histórias de assombração se contavam por ali, falava de lobisomem, de boitatá e de saci. Aí o som ficou mais forte, e ele foi adentrando a floresta. Quando ele chegou perto do riacho, que
Ele escutou o barulho do riacho, escutou a música ficar mais forte. Ele, escondido atrás de uma árvore, ele viu que era Iara cantando para encantar Jaci, a lua. Porque a Iara achava que a lua estava sujando as suas águas, né? Então é assim: do meio da mata um barulho ouvi. Não sei se era caipora ou se era um japi. Não sei se era caipora ou se era um japi. Histórias de assombração se escutavam por ali. Falavam de lobisomem, de boitatá e de saci. Falavam de lobisomem, de boitatá e de saci. E o som ficou mais forte, e como um encanto eu percebi que era Iara que cantava tentando encantar Jaci. Era Iara que cantava tentando encantar Jaci. Então tem uma aula de folclore brasileiro. Sim, através da música. Era isso que eu ia falar, eu ia perguntar, na verdade. A gente ouviu aí Saci, Iara, enfim, várias lendas, várias boitatá, partes do folclore brasileiro, várias partes das, enfim, lendas indígenas e de vários outros setores. Conta um pouco pra gente como que começou essa introdução por meio da tua arte, das histórias, dos contos, da música, como é que foi introduzido o folclore? Uma das coisas que eu não botei, eu sou folclorista também. Uma coisa que eu sou apaixonado desde cedo por histórias. Escutava muitas histórias lá. Quando a gente tinha a fazenda lá, eu nunca dormia na casa, chamada Casa Grande, né? Eu sempre ia lá para a casa do morador, o gerente da... E na casa de farinha a gente escutava muitas histórias de assombração. Então eu criança... Então, a partir daí, eu comecei a despertar. Como eu sou um nacionalista, sabe, irrevogável, eu gosto muito das coisas do nosso país, assim. Eu me lembrei até do Ariano Suassuna: eu não troco meu oxente pelo ok de ninguém, entendeu? Então, minha curiosidade pelo folclore do Brasil veio daí. E como eu sou um ledor, inveterado mesmo, eu aprendi a ler muito cedo. Eu com 3 anos já sabia ler, então eu nunca mais parei de ler. Eu comecei a ler histórias. As histórias que mais me encantavam eram justamente as histórias das lendas do Brasil, né? Que são essas que podiam ser inclusive mais exploradas até comercialmente. Sim, a gente vê coisas do exterior, mas aqui do Brasil a gente vê muito pouco. Não tem um programa de TV, hoje existe muito poucos programas infantis. A gente não vê um programa de TV, cara, falando do folclore brasileiro. A gente não vê um saci, a não ser o Sítio do Pica-Pau Amarelo. O Sítio do Pica-Pau Amarelo realmente é uma exceção. E é bem legal. Pois é uma exceção, onde a gente via a cuca, a gente via o saci, a gente via um boitatá, que... Como se as pessoas... boi não é um boi, é uma cobra, né? Marcos, mas recentemente a gente teve uma série desenvolvida pela Netflix, que é Cidade Invisível. Sim. Que é uma série que ela é muito incrível, ganhou um público muito grande que fala sobre essas lendas, folclores. A gente tem a cuca, a gente tem o saci... Tem, enfim, até o Curupira, enfim, várias pessoas. E é uma coisa que passa, tipo, em 2022, vamos supor, mas que traz essas lendas, que traz um pouco da floresta. Inclusive, eu acho que acaba ali num negócio na floresta, num negócio que acontece. E é muito legal. E tu falou dessa introdução, enfim, nos dias atuais do folclore. E a gente, quando teve isso, teve uma repercussão muito boa. Imagina o que teria se, enfim, a gente não ganhasse mais, sabe? Se não ganhasse mais repercussão. Pois aí tu falou assim, tipo, legal, mas foi na Netflix, que é fechado. É uma TV paga. Você tem que pagar para ver. Sim. Então, se a gente tivesse... Eu vou até propor aqui, gente. Eu tenho uma proposta com o Wagner já há 2 anos, que já era para ter sido feito. Ele queria ter feito logo na primeira semana, mas foi no começo da semana do início da pandemia. Eu fiquei com medo, né? O Lessa, inclusive, pediu o roteiro. O primeiro roteiro, coincidentemente, foi feito pelo Caio Kinderé, que tá aí. Eita! Que bacana. Era para ser veiculado na TV Diário, no início da TV Diário. Eu sei que acabou não acontecendo, acho que tudo tem a sua hora de acontecer. Que é justamente essa coisa de dar notória visibilidade a isso, numa TV aberta, que as pessoas tenham mais acesso. Que, cara, são lendas maravilhosas. A lenda do Saci, as pessoas pensam que só existe o Saci Pererê. Não é verdade.
E outra coisa, o Saci não é mau, ele é danado. Ele é danado. Inclusive, quando eu era criança, o meu apelido era Primo de Saci. Eu não sei porquê, sabe? Assim. Por que será? Não tenho ideia por que era que me chamava de Primo de Saci. Por causa da malinagem, eu sempre fui muito malino. Então, e na verdade, todas as lendas são lições, né? São como as fábulas. As fábulas são lições, as lendas te dão lições. O boitatá, ele é protetor dos rios, assim, que é a cobra grande, a cobra de fogo, né? A caipora, a curupira, eles cuidam das matas, dos animais, e por aí vai. Então eu acho que podia dar mais notória a isso, o pessoal podia ver mais, podia escutar mais, podia, sabe, ter programas de TV aberta que explorasse mais o nosso folclore. Isso é muito legal, porque a gente tinha uma relação do folclore muito grande com a natureza. E daí uma relação da natureza muito grande com o seu trabalho como brinquedista, como artista. Sim, e sempre a gente traz uma consciência muito grande, né? Por meio de tudo isso. Sim, indubitavelmente. E a questão do brinquedo, tu falou, e o brinquedo, quando eu era criança, a gente construía nossos próprios brinquedos. Quer pela necessidade de brincar, óbvio, né? E da mesma forma como os instrumentos, os brinquedos antigamente eram caros, os brinquedos industrializados eram muito caros, né? Quer dizer, era as pessoas com mais poder aquisitivo é que tinham brinquedos e tudo mais. Eu me lembro que eu era apaixonado pelo Autorama, nunca consegui um Autorama. O que é isso? O Autorama eram aqueles carrinhos de corrida. Tinha uma pistazinha. Pista, né? O que é isso? É ótimo. Realmente desapareceram, são coisas que desapareceram, né? Então eu sempre quis. Mas como eu não conseguia Autorama, eu aprendi a fazer carrinho de lata. Aprendi a fazer carrinho que se deslocava sozinho através do ar, entendeu? De vento. E alguns brinquedos que a gente brincava são de origem indígena, peteca. Sim. Peteca de origem indígena. O peão, né? Que a gente chamava carrapeta. É de origem indígena. Inclusive, esse trabalho dos instrumentos recicláveis, você estendeu até uma etnia indígena, né? Que foi... Sim, os Tremembés. Os Tremembés é na Caucaia? Não, em Caucaia são os Tapebas. Inclusive, sou amigo do Weber Tapeba, que hoje é o líder, que inclusive é político. Eu sempre ia no festival que tem ali no Sesc, eu acho. Exatamente. Como é? Existe o Nativos. Povos Nativos. Povos Nativos. Eu ia com meus pais todos os anos. E ali os povos nativos vêm etnias de todos os lugares. Porque as pessoas não sabem, mas há 17 etnias reconhecidas aqui no Ceará, né? Inclusive, meus pais gostam muito da cultura indígena, então eu vivi uma infância indo muito para rituais xamânicos ou coisas envolvendo, então foi muito legal, porque eu sempre tive esse contato muito forte. Uma vez eu até construí uma oca, tipo, coisas muito legais, sensacional. Sabe? Foi, eu acho que o Marcos Ninguém, ele, enfim, era uma terapia que tava tendo lá e meus pais me levaram. Eu, criança, tinha que acompanhar, e daí era tipo uma termascal, construir uma oca e depois você ficava lá dentro, tipo, é um processo muito legal, porque a gente volta para raízes que foram meio perdidas, né? E é legal porque tu nunca vai esquecer disso, né? Tu lembrou disso aí. Sim. Tá vendo como é importante essas coisas com a criança? Sim. A partir disso aí. Então lá nos Tremembé de Almofala, inclusive o cacique João Venâncio é tesouro vivo da humanidade, através da Unesco, né? É tesouro vivo do Brasil, através da Unesco. Ele é um cara sensacional, é o cacique, é o líder de todas as etnias Tremembé. E eu fui lá, dar aula para os educadores, justamente a coisa da construção do instrumento com material reaproveitável, e depois com os adolescentes, né? Eu tenho ascendência indígena forte, né? Dos índios cariris também. E tal, e sou xamã também, né? Meu nome é indígena, inclusive, meu nome é Yamandu, é Tupi-Guarani, significa guardião das matas. Yamandu. Então eu carrego esse legado desde o começo, porque todo mundo... O que é que significa? Eu sempre tive que falar e trazer um pouco desse negócio. E assim, inclusive, Yamandu, o nome é muito importante, e a sua personalidade é muito do nome que você carrega. Por quê? Porque a sonoridade que você vai escutando todos os dias, a musicoterapia explica um pouco essa coisa da sonoridade, como atua no seu corpo. Então, a cada vez que você escuta Yamandu, que é um nome muito forte, então, Yamandu, aquilo vai te dar uma carga energética muito boa. Então, você é muito o que o seu nome... Você é muito o que o seu nome diz, a sonoridade do seu nome, não pelo significado, óbvio que o significado é importante,
mas muito também pela sonoridade que o seu nome carrega, entendeu? E continuando um pouco o trabalho, fala pra gente como que tá sendo hoje em dia o desenvolvimento de tudo isso. A gente passou por uma pandemia, passou por processos que a gente sabe que foram muito difíceis pra algo que era presencial, que tinha aquele contato com a criança. Fala um pouco pra gente como é que tá hoje em 2022. Tá mais difícil justamente por conta dessas limitações. As coisas estão voltando aos poucos ao normal, mas ainda falta muita coisa para voltar, quer dizer, esse novo normal, essas transformações que houve, né? Tá um pouco mais difícil, mas aos poucos a gente vai fazendo. Dia 2 agora de abril eu tenho o meu show infantil lá no Centro Cultural BNB, o Encanto do Canto, né? Presencial. E a gente vai sobrevivendo pontualmente aqui, pontualmente ali, mas ainda falta muito. Assim, principalmente para nós artistas, eu sou um artista que eu vivo da arte, né? Tanto para mim a educação também é uma arte. Aliás, eu ensino arte, só que de uma forma ou de outra abordagem, a coisa de você usar a arte para distribuir o conhecimento, né? A construção do conhecimento através da arte, para se tornar mais prazeroso, aquela coisa que eu falei no início. Mas a gente vai sobrevivendo. Inclusive, eu sou muito teimoso, né? Eu sou teimoso. Se eu não fosse teimoso, eu não era artista. Tudo bem, não tenho muito dinheiro, assim, mas sou feliz com o que eu faço. Era isso que eu queria saber. Sou feliz. Se a arte não tivesse com o Marcos Mello aí lado a lado, teria alguma outra coisa? Existiria Marcos Mello? Eu queria ser geólogo. Geólogo? Que é uma coisa ligada à terra também, né? Sim. As pedras. Então eu recebi minha pedra de xamã há pouco tempo, que era uma coisa que eu nem sabia que era. Encontrei minha pena de xamã outro dia também há pouco tempo. E foi numa vivência de tambores, de construção e de imersão nos tambores, que uma xamã disse: "Ei, cara, você realmente é xamã, tá aqui sua pedra. Essa pedra me foi passada por um xamã e agora eu estou passando para você", né? Então a pedra, tá? A geologia, assim, a terra, eu seria geólogo. E agora, engraçado, eu me lembrei de uma coisa, Yamandu, que eu gosto do nome, não vou esquecer nunca, Yamandu. Até porque tem o Yamandu Costa, Exato. Né? Yamandu Costa. Que quando eu era pequeno, as pessoas perguntavam: "O que é que você quer ser quando crescer?" Aliás, gente, isso aí é horrível para criança, porque a criança já A gente conversou sobre isso ontem, que a gente recebeu uma socióloga, e a gente falou sobre isso várias vezes, enfim. Pois é uma agressão para a criança, porque a criança já é. Ela não vai ser, ela já é. Então a gente tem que respeitar os processos da criança, entendeu? Mas me perguntavam, né? Aí eu dizia... Primeiro, por influência, eu dizia que queria ser aviador. Mas aí depois, quando eu comecei, eu disse: "Quando você crescer, você quer ser?" Eu disse: "O que você quer ser?" Eu digo: "Rapaz, quero ser índio." Eu dizia: "Quando eu crescer, eu quero ser índio." Então, pois é, sempre foram coisas muito ligadas à terra, né? À natureza. Inclusive a minha arte de percussão e de escrita é muito ligada à natureza. Tipo assim, eu lembro que quando eu vou tocar com as pessoas, óbvio que tem a parte rítmica, mas eu faço muito efeitos. É a sonoplastia da música que eu digo, sabe? Tanto que você até compartilha muitas fotos de aves, flores, plantas. É uma outra paixão que eu tenho, que é a fotografia, né? Eu comecei a mostrar há pouco tempo, mas eu tenho milhares de fotografias. Mas com que olhar? Olhar para a natureza. Sempre flores, aves, insetos, animais, sempre. Eu não fotografo pessoas. Tava pensando um dia desse. Eu também. Tava pensando no meu Instagram, você pode ver lá, são sempre flores, principalmente agora na época da pandemia. O meu jardim é um jardim natural, as pessoas dizem que é mato. Até às vezes eu boto umas flores, né? Xanana ou crotalária. Aí eu digo: dizem que é mato, é flor lindíssima, né? Então, meu jardim é todo de planta nativa. Tem uma outra planta que já tinha, que é hibisco ou qualquer coisa, mas é capim colonião, são plantas nativas. Então, isso chama muito a fauna nativa, né? E eu tô lá com minha câmerazinha. E Marcos, a gente tá encerrando, a gente tá aqui quase acabando, deu 1 hora de programa, mas eu queria encerrar entendendo um pouco a relação do Marcos Mello com a Casa de Vovó Dedé, como é que surgiu, a gente ouviu várias vezes isso acontecendo aí ao longo de vários anos. Fala um pouco como começou.
Rapaz, foi incrível, porque quando eu conheci o projeto Casa Valdedé, eu tinha muita vontade de vir conhecer, de vir presencial. Eu já conhecia, sensacional o projeto, assim, eu acho que não existe, no Brasil não existe um projeto que seja igual aqui à casa, inclusive eu falo isso recorrentemente para o Wagner, que é uma pessoa que eu me tornei amigo, primeiro por admiração, eu tenho uma admiração enorme por ele, porque você vê, eu me arrepiei agora, você vê que ele faz, porque realmente ele acredita naquilo. Né? Não é porque para ganhar nome, não é para fazer isso, ele faz. E aí um dia eu estava trabalhando num projeto justamente de construção de instrumentos e brinquedos com materiais reaproveitáveis numa empresa dos municípios aqui de Pindoretama, Cascavel e não sei o quê. E um dia esse cara disse assim, olha, tem a Casa Valdedé. Eu digo, opa, tem a Casa Valdedé, que tem, eu não sei se foi não foi o Marcos, como é o nome do diretor-geral? Tem o Jonabi, o Evelter. Aí teve uma reunião, Evelter, Wagner e nós. E eu dei a ideia da construção dos instrumentos, então foi o primeiro contato físico que eu tive, né? A partir daí, aí eu falei, gente, eu vou ter que continuar a vir aqui e tal. Aí foi quando, há uns 2 anos, justamente no início da pandemia, eu falei com o Wagner. Inclusive, eu tinha um programa na época da pandemia, eu não parei de fazer na pandemia arte, né? Eu fiz lives, toda semana eu fazia uma live. E um dia me convidaram para fazer um programa de entrevista, era papo furado. Aí eu disse, não, bicho, então eu vou fazer o seguinte, papo furado da tua parte mas nem tanto. Aí a gente brigou porque ele era muito papo furado e eu nem tanto, né? Aquelas coisas mais sérias. Aí eu disse, não, então eu vou fazer aqui o meu, né? Que era prosas e versos, com o Marcos Melo. Sim. Aí entrevistei o Wagner. Foi 2 horas de entrevista, cara. Tá gravado lá, foi sensacional. Foi onde eu me aproximei mais da pessoa, do ser humano Wagner. Compreendi mais, assim, a ele, sabe? E depois, esse programa infantil, ele chegou pro Lessa e disse assim, rapaz, eu quero fazer. Aí o Lessa, não, você tá dizendo, então a gente vai fazer, né? Só que foi quando começou a pandemia, né? Aí uma vez o Lessa, acho que ele até ficou chateado, vou até falar com ele. Ele ficou chateado porque ele marcou comigo, né, pra eu vir. Aí tinha acontecido não sei o quê, eu não vim. Aí ele ficou... Porque o Lessa é gente boa, não é ranzinza. Então pronto, mas aí nunca mais deixei de acompanhar as ações da casa, os projetos da casa. Por exemplo, o Espia, eu assisto o Espia desde o número 1, cara. Toda semana eu assisto, toda semana. E comento lá, eu sempre boto elogios, porque não só pelo fato de que é importante para vocês que fazem, vocês jovens, sabe, para vocês é importante vocês saberem que estão sendo reconhecidos pelo que vocês estão fazendo. Né? E porque eu gosto mesmo. Sabe, eu não minto nem omito. Eu gosto. Eu gosto dos programas da casa. Eu gosto do Espia, eu gosto dos outros programas que vocês apresentam. O preciosismo que o Wagner tem, a dona Regina tem de fazer tudo isso da melhor qualidade. A TV daqui é TV de ponta, cara. A rádio daqui é rádio de ponta. Os musicais que são gravados aqui são musicais de ponta. O equipamento que tem aqui é equipamento de ponta. Então a gente vê que não faz só para dizer, a gente tem um projeto social. Não. Eles fazem porque acreditam mesmo nisso. Vocês acreditam mesmo. O Wagner acredita mesmo nisso, entendeu? Então eu tenho uma admiração assim muito grande, muito grande. A equipe de direção daqui é equipe de ponta, bicho. Equipe de ponta. Todos os diretores de Cadário Beringer, o Jonabi, o Evelter, são caras sensacionais, assim, com uma capacidade imensa. Dona Regina, então nem se fala, que foi quando eu cheguei, me arrepio aqui, ela e o Mansueto, o seu Wagner, todo pois mundo. Então são Regina. sensacionais. Então, realmente, agora eu vou pedir de novo. É legal porque o Caio está aí, porque a gente tinha eu vou falar isso aqui agora, que ninguém nos ouça, ou que todos os ouçam, entendeu? Eu tinha combinado com o Caio Kinderé de montar um maracatu. Quando ele trabalhava no Sesc.
Quando eu vi agora, quando eu entrei aqui, eu digo, cara, eu vou conversar com o Wagner pra gente fazer o Maracatu, Casa de Vovó Dedé. Que massa. Foi uma ideia que eu tive aqui agora nesse estúdio. Foi. E já que ele já tinha me convidado para fazer um programa infantil, um programa justamente de ensinar a fazer brinquedos de sucata, né? Ensinar, aí contar história, e ensinar a fazer instrumentos. Pois é, eu quero fazer parte mesmo da casa, mesmo de uma forma mais incisiva e mais... Porque, vou dizer de novo, assim, esse projeto aqui eu não conheço um outro no Brasil. Sim, com certeza vai acontecer essa parceria. A gente espera que dê tudo certo, que esses projetos aconteçam de fato. Mas a gente vai encerrando o bate-papo. Eu queria agradecer que pena. Que é isso, prazer, por toda a trajetória da conversa, por, enfim, todos os assuntos e por ter compartilhado um pouco dessa vivência e, enfim, dessa experiência tão gostosa que a gente teve aqui durante essa 1 hora de papo. Então, Marcos, muito obrigado. Nem doeu, 1 hora já passou. A gente espera você na próxima, porque vão ter muitas outras. Mó prazer, pode me chamar quando isso, quiser. Né? Pedro, João Lucas, já mandou aqui. Um prazer. Valeu, porque obrigado. É muito bom ficar ouvindo essas histórias das pessoas. Espero ver novamente outras vezes. Seguramente. E também o pessoal não esquecer de ir no Instagram da Casa de Vovó Dedé, só pesquisar lá Casa de Vovó Dedé, no YouTube, TV Dedé, e também a Dedeflix, que é a nova plataforma de streaming. É legal, achei massa. Sim. Eu acho legal as ideias que surgem aqui, porque são ideias sensacionais, né? Putz. Assim, todas, e assim, reitero, todas setadas na boa arte, na coisa preciosista, daquela coisa bem feita mesmo, a preocupação é essa. Isso. E vocês são massa também. É só votar dedeflix.com.br, que você vai estar ajudando muito a casa, é menos de R$10 por mês, em troca você recebe um conteúdo muito grande de cultura, arte, produzido pela própria casa. E é isso, o quê? A gente vai encerrando mais um programa aqui às 4h12. Só uma coisa, eu posso pedir que a gente encerre com música? Sim. Pode ser, vamos ouvir. Vamos ouvir mais uma. Aí a saideira, a última. Tu quer botar uma aí gravada, não? Ou eu posso... Tu baixou a música? Não baixei. Não, então a gente pode ver aqui. Essa aqui, ó. Até o Lessa perguntou se eu queria um violão. Eu digo, não, mas vamos rapidinho, vocês vão encerrando, vocês vão fazendo BG e eu sei que já tá em cima da hora. Eu gosto de brincar, eu quero brincar, porque eu sou criança e o parquinho é meu lugar. Sento no balançador e começo a balançar. Depois no gira-gira, bem alegre eu vou girar. Na gangorra subo e desço, é preciso equilibrar. Vou no escorregador, rapidinho escorregar. Também brinco na areia, então brinco de pegar, porque eu sou criança e o parquinho é meu lugar. Então é isso, vamos encerrando Obrigado, mais um gente. programa aqui no Espia na Rádio Roda Ideia, hoje com Marcos Mello. Obrigado, é isso, galera. obrigado. Obrigado. E até a segunda-feira. Da manhã. Não, amanhã não, até segunda. Até segunda. Espia na